Olá, sejam bem-vindos ao canal. Há uma pergunta que aparece quase sempre quando pensamos em criar alguma coisa, seja um design, seja um produto, seja o que for. No meu caso agora, um canal do YouTube, que é: será que isto é original? E quase sempre essa pergunta não vem sozinha. Ela traz também aquelas dúvidas que nos roem assim um bocadinho por dentro, que são: será que isto já não foi feito? Ou então, será que alguém já não falou disto melhor do que eu? Vale a pena acrescentar mais qualquer coisa ao mundo com este vídeo? Eu confesso que estas perguntas me fizeram durante muito tempo parar, mesmo antes de começar. Não porque não tinha vontade de criar, mas porque sentia que parece que tinha que justificar a minha existência criativa de algum lado. Como se eu não pudesse falar, não tivesse autorização para falar, se não tivesse algo mesmo completamente novo para vos apresentar. Eu trabalhei cerca de 10 anos como designer gráfica e esta paranoia que estou-vos a falar, ou esta pressão, era o pão nosso de cada dia. Aquela pressão de será que isto é original, será que é autêntico? Mas agora, neste momento, como youtuber bebé, sim, acabei de começar, então sou uma aprendiz. Percebi que essa obsessão pela originalidade pura é na verdade uma grande armadilha que nos paralisa completamente. Já há alguns anos atrás li um livro muito pequenino, mas que me marcou e que desbloqueou muitas coisas que tinha aqui bloqueadas. O livro é este, Still Like an Artist. Comprei em inglês, mas ele existe em português também, que é Still Like an Artist, rouba como um artista. É um livro mesmo pequenino que se lê muito rápido, é muito fácil de ler porque tem muitas ilustrações também. Não é académico, mas é bastante libertador para quem cria coisas. Uma das frases que me marcou bastante, que está aqui logo no início, que é: Nothing is original, nada é original. Quando li isto senti um alívio imediato. De repente criar deixou de ser criar alguma coisa do zero, do absoluto zero, ou seja, inventar alguma coisa mesmo do zero, passou a ser sobre transformar, misturar e reinterpretar. Então este livro acabou por me dar mais clareza e foi nesse momento que eu percebi que estava a exigir algo de mim que era praticamente impossível, que é aquele mito do gênio solitário. Eu penso que crescemos com esta ideia romantizada da criação, a acreditar que grandes ideias nascem do vazio absoluto. Mas no mundo real, especialmente aqui no YouTube, as coisas não funcionam assim. Aqui, segundo o autor, ele diz que toda a nova ideia é apenas a mistura de uma ou duas ideias anteriores. Eu não sei exatamente em que página está, mas eu, estupidamente, fui tirando as inspirações e não apontei que páginas é que estavam. Mas pronto, por exemplo, aqui nesta imagem ilustra bem isso. Quer dizer, uma ideia forma uma linha, duas já formam duas linhas, mas no vazio se calhar até forma três, três já forma um triângulo e por aí adiante. E a forma vai-se alterando porque é uma junção de várias ideias. Então a música inspira-se da música e muitas vezes de outras coisas exteriores à música também. A arte nasce de outra arte. As ideias acabam por ser conversas longas que se vão construindo ao longo do tempo. Por isso que ser original não é uma criação totalmente vinda do vazio. É criar a partir de tudo o que te atravessa, tudo aquilo que vives, aquilo que surge na tua vida. As tuas experiências, as tuas leituras, as tuas dores. Se insistimos tanto em ser puros ou únicos, é porque talvez seja porque confundimos originalidade com valor. E aqui está uma dor muito específica de quem cria conteúdo em Portugal. Nós olhamos para o lado não, para o lado está a Espanha, mas nós olhamos um bocadinho mais além, olhamos para o lado e vemos os criadores brasileiros. Um mercado gigante. Mas como falam a mesma língua que nós, é quase impossível o nosso cérebro não ir fazer essa comparação. Mas eles têm um público gigante, milhões de visualizações. Uma escala que para nós, aqui para o nosso Portugal, para o nosso retângulozinho pequenino, raramente
conseguimos atingir da mesma forma, é muito mais difícil. E às vezes para quem está a começar e para quem quer criar um canal novo, acaba por dar um certo desânimo, porque a criação de conteúdo dá algum trabalho e parece que é um bocado de trabalho em vão, porque o público é pequenino. E também porque caímos nesse erro dessa comparação. E vem aquele sentimento de pensar, mas eu vou falar deste assunto porquê? Para quê? Se já tenho 10 canais brasileiros com umas produções muito mais profissionais, com muita experiência, porque já gravaram muitos vídeos e a falarem tão bem dos mesmos assuntos. Parece que estamos sempre em desvantagem. No entanto, contudo, deixem-me dizer-vos uma coisa, que levei algum tempo para entender também. O nosso tamanho é a nossa força. Nós temos a mania de pensar que o português do Brasil é que é mais legal aqui para o canal de YouTube, por causa do sotaque deles também, porque tem aquela forma de falar toda muito aberta e muito festiva, e parece que é já meio caminho andado para conseguirem vídeos cativantes. Eles parecem que estão a falar, parece que estão a cantar, é vibrante. Mas isto aconteceu também durante muito tempo porque os portugueses sempre tiveram o ouvido, graças às novelas brasileiras, sempre tiveram o ouvido muito mais apurado para ouvir brasileiros. É por isso que também a língua nos entra tão bem. E ver, ao contrário, portugueses a terem canais de YouTube, às vezes soava um bocadinho mais esquisito. No entanto, hoje em dia, também estou para aqui a falar, mas hoje em dia já existem um monte de canais portugueses e bem bons. Mas surgiram bem mais tarde, nós vamos sempre um bocadinho mais atrás do mercado que fala a mesma língua que nós. Eu até me recordo que os canais portugueses, não sei se estou enganada ou não, mas que os canais em português começaram muito com gaming, havia muitos sketches humorísticos, assim um bocadinho até caseiros. Não sei, depois a coisa foi evoluindo. Hoje em dia, eu vejo muitos canais portugueses a falarem de política, a falarem de opinião pública, de notícias, e canais assim tipo o meu, mais, nem sei bem do que são, são sobre mim e sobre a minha evolução. Não vejo tanto, o mercado é bem mais pequenino, o que acaba por ser uma oportunidade. Então só esta parte, é esta comparação da fala brasileiro muito aberto e o nosso português muito fechado. O nosso sotaque é muito mais seco. E há muita gente até que parece que come as vogais todas, que é o típico do sotaque algarvio. Eu tenho tendência para não terminar as palavras, para comer as vogais todas no final. Então, e depois quando me assiste em vídeo, acho aquilo muito esquisito, porque estou habituada a ver português de televisão, ou então alguns canais portugueses de youtubers, mas que são lisboetas ou de outra parte do país, que não comam as palavras. E então quando ouço-me a falar, é assim um bocado estranho. Enfim, o meu sotaque não tem outro. E a conclusão que eu chego é que sabem que mais? O nosso sotaque é lindo. Há uma beleza e uma autenticidade enorme em ser português. Por isso não tenhas vergonha da forma como falas. Eu já deixei de ter. O público português, e principalmente os nossos imigrantes, espalhados por todo o mundo, eles acabam por sentir também saudades e a falta desta cadência da língua portuguesa, saudades das nossas expressões e da nossa identidade. Se fores para o YouTube tentar andar a falar, como eu tentei há bocado, falar que nem um brasileiro, isso aí sim é que vai parecer um bocado ridículo e vai soar a falso. A nossa verdade acaba por estar precisamente no nosso sotaque fechado e na nossa cultura. E se queres, tal e qual como eu, criar um canal do YouTube, mas estás sem ideias ou não sabes o que é que has de fazer, primeiro, se tens esses pensamentos do sotaque e tudo mais, o Tuga gosta de ouvir o Tuga. Mas mesmo assim, estás sem ideias e estás a pensar, mas o que é que eu vou fazer? Vou criar um canal do quê? Olha, duas ideias. Primeira, podes-me copiar e fazer um canal sobre partilha pessoal, onde vais partilhando a tua evolução, aquilo que aprendes, vais falando sobre ti, basicamente um canal sobre ti. Ou então podes escolher um nicho específico de alguma área que sejas bom,
se sabes cozinhar, se és algum terapeuta, se tens alguns hobbies, sei lá, culinária, tecnologia, jardinagem, como ensinar os cães. Oreo! Não tenhas medo de copiar o que os grandes já fizeram, não há problema nenhum. Se vires um vídeo incrível dos nossos parceiros brasileiros, por exemplo, de como organizar a casa, rouba-lhe a estrutura do vídeo, mas depois faz-o aqui em Portugal, com os produtos que temos, com os supermercados que temos, com a nossa forma de viver. No final das contas, o vídeo vai ficar completamente diferente daquele em que tu te inspiraste ou que roubaste a ideia. E isso, no fundo, não é uma falta de originalidade, é uma adaptação necessária. Acho que o mercado português está carente de bons criadores locais, portanto acho que ainda há espaço para ti. Aliás, se tu, tal e qual como eu, também és um youtuber bebé, ou se tens um projeto na gaveta e estás farto de sentir pequeno porque te comparas com os grandes, subscreve aqui o canal. Eu estou a começar agora e estou a dar a cara e o meu objetivo é que cresçamos juntos nesta comunidade de criadores portugueses que não pedem desculpa por existir. Portanto, clica no botão de subscrever e vamos mostrar que Portugal também tem voz no YouTube, por favor. Obrigada. E isto liga-nos a um ponto crucial do livro que diz-nos qual é que é a diferença entre copiar e roubar. Copiar é imitar a superfície, é repetir a forma. Roubar no sentido artístico é compreender a essência. Copiar é fazer igual ao que toda a gente faz. Roubar acaba por ser deixar a ideia passar por ti. É pegar numa ideia e perguntar como é que isto passaria por mim. Se fosse eu a fazer, como é que eu o faria? Como o autor nos diz, deixa-me ver, don't just steal the style, steal the thinking behind it. Ora, trocando por miúdos, não copies apenas o estilo, rouba o pensamento por trás dele. Então, quando comecei a aplicar isto na minha vida prática, comecei a pôr estas ideias em prática e comecei a aplicar na criação de um livro que tenho e na criação daqui dos vídeos para o canal, tudo mudou mesmo. Outra coisa que me travava muito era pensar que eu tinha que encontrar a minha voz. Mas mais uma vez, e tinha que encontrar essa minha voz mesmo antes de carregar no botão para gravar. Como se a voz fosse um momento mágico de iluminação. Mas o livro diz-me a verdade que é, tu encontras a tua voz copiando. Ou seja, quando tu estás a aprender a falar, tu começas por copiar o alfabeto. A falar não. Quando estás a aprender a escrever, tu copias o alfabeto. Quando estás a aprender a falar, tu copias as pessoas que estão à tua volta. Portanto, tu nos primeiros tempos, tu não és só tu és uma junção daquilo que ouves, daquilo que, da voz de quem está ao pé. Até há muitas pessoas, por exemplo, que facilmente pegam em sotaques. Há pessoal que vai para o norte e sai de lá, passado uma semana, a falar nortenho. Há outras pessoas que têm mais facilidade, outras têm menos. Nós acabamos por ser mesmo aquilo que nos rodeia. Somos bastante influenciados. E então, qual é que é a nossa voz? A nossa voz nós só conseguimos descobrir depois de carregar mesmo no play e começar a gravar. Eu ainda estou a tentar afinar a minha voz, porque há alturas que acho que falo muito esganiçada, e parece que estou a gritar, parece que quero gritar para a câmara. Outras vezes estou muito calma, não sei, ainda estou a descobrir. É como vos digo, eu sou uma youtuber bebê. Peçam desculpa por todos os erros que eu estou aqui a cometer. Se não quiserem, olha, não assistam, ou então ponham um bocadinho mais rápido. Vá lá, assistam até ao fim também, não é preciso serem maus. Corta. Bem, enfim, voltando à voz. No início todos nós soamos a alguém e isso não é falta de originalidade, é apenas uma aprendizagem. A voz constrói-se precisamente na repetição.
no erro e no desconforto de estares a dar a cara. É criar que nós descobrimos quem somos, não enquanto estamos à espera do momento perfeito. Durante muito tempo eu tive, às vezes, até vergonha das minhas referências, porque pensava que podiam pensar que eu estava a copiar. Mas ninguém é único isoladamente. Somos únicos na combinação. Como diz o autor, ser honesto sobre o que adoras. Então mostrar o que nos influencia acaba por ser um ato de coragem, porque é também dizer, eu também sou isto. Se calhar parecido a outra pessoa ou com influências de outra pessoa, mas eu também sou isto. Sou isto e muito mais. Então pensem nisto assim, duas pessoas podem ler o mesmo livro, ou duas pessoas podem ver o mesmo filme, e ainda assim, se lhes pedires para fazer, há exercícios para as crianças, se lhes pedires para fazer um desenho ou escrever qualquer coisa sobre aquilo, elas com certeza vão fazer duas coisas completamente diferentes. E a influência foi a mesma. E porquê que isso acontece? Porque as crianças são diferentes e cada uma, crianças ou adultos, e cada uma tem as suas próprias vivências. Ninguém se sente da mesma forma. O que tu crias já é diferente só pelo simples motivo que foste tu a criar, porque passou pela tua vivência e por aquilo que tu és, e passou através da tua história. Tu és um mash-up de tudo o que permites que entra na tua vida. És um mix. Eu, por exemplo, sou a designer que deixou de ser, sou a mãe solteira, sou aquela que já foi do Algarve e que agora está em Lisboa, mas também já fui imigrante, já estive em Londres, e isto foi só a parte do movimento, mas sou muito mais para além disso. E bem ou mal, mesmo que eu fale de assuntos, por exemplo, vídeos sobre este livro, eu já vi um monte deles no canal, mas iguais ao meu acabam por não ser, porque quem está a falar sou eu, não é outra pessoa. E a experiência foi minha, e essa experiência a mim ninguém me tira. É a minha vida. Portanto, em suma, hoje a minha forma de criar mudou. Tento consumir com intenção, para misturar referências e, acima de tudo, criar, mesmo com dúvidas, porque a clareza é essa vem depois. E deixei de perguntar, isto é original? Para passar a perguntar, isto é verdadeiro para mim? Passei a criar com menos medo, porque deixei completamente para trás aquela coisa absurda de pensar na originalidade absoluta. E se tu estás aí desse lado a adiar o teu projeto, porque achas que não tens nada de novo para dizer, lembra-te que talvez estejas a tentar ser original antes de seres honesto. Criar não é provar nada, é participar numa conversa que já existe. Ninguém está à espera que tu reinventes o mundo. A roda já foi criada. Ser original é assumir aquilo que te influencia e aceitares que és feita de pedacinhos. És tipo uma mantinha de retalhos. O teu trabalho é apenas reunir todos esses pedacinhos à tua maneira, sem pedir desculpa a ninguém. Eu espero que estas palavras tenham dado força e tenham te influenciado para principalmente perderes o medo de querer ser original, uma coisa que acho que não existe. Se quiseres te inspirar um pouquinho mais ou queres alguma leitura fácil e que inspira bastante, este livro, vão ver por dentro, tem algumas imagens, fácil de ler, com alguns esquemas e tira aqueles bichinhos todos da nossa cabeça. Tem que ser original para conseguir ser diferente. Não, só por existir já és diferente. Portanto, obrigada por estares aqui a acompanhar o meu início, e se quiseres um espaço para desabafar, deixa aqui nos comentários o que é que te está a impedir para começares o teu projeto. O que é que te está a impedir de começar? Eu fico por aqui. Até já. Beijão.